Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, e nessa manhã de segunda-feira venho pra gente trocar uma ideia, atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes eu vou pedir para você deixar aquele joinha, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube e segue lá no Instagram, @vascaíno do Cerrado, tá ok? Vamos para as notícias, né? Nessa segunda-feira o Vasco faz outro jogo treino, dessa vez agora confirmado, é contra o Arte Sul, no CT Moacir Barbosa, né? Sem transmissão, não vai haver transmissão da Vasco TV, são as preparações, os últimos ajustes para encarar o Atlético Mineiro no sábado, que começa agora o Campeonato Brasileiro, a nossa única competição, a única e a principal competição do Vasco no ano. O Vasco que encara nessas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro 4 times que foram campeões estaduais. O primeiro é no sábado, como eu falei, dia 15/4, o Atlético Mineiro, que venceu ontem o América na final do Mineirão. No domingo, dia 23/4, o Vasco pega o Palmeiras. Provavelmente o jogo será no Maracanã. Já fez o pedido ao consórcio que administra o Maracanã, está aguardando uma resposta da galera do deboche, né? Se não houver uma resposta positiva, o Vasco vai entrar na justiça para garantir o seu direito de jogar num patrimônio que pertence ao estado do Rio de Janeiro e não ao Fluminense e ao Flamengo, né? Então, certamente esse jogo entre Vasco e Palmeiras no Maracanã, seja com consenso ou seja através de decisão judicial. Dia 1/5 pega o Bahia, campeão baiano, em São Januário, e dia 6/5 pega o Fluminense no Maracanã. Veja bem, nas 4 primeiras rodadas do Vasco, a gente tem 3 jogos no Rio de Janeiro, apesar do mando ser do Fluminense, né? O Vasco joga no Rio de Janeiro. Então, você pega o Atlético fora, 3 jogos no Rio, Palmeiras, Bahia e Fluminense. Melhor, nesses 4 jogos, o Vasco tem a semana inteira para trabalhar. Pega um no sábado, pega outro no domingo, pega outro no outro sábado, outro no outro domingo. Não tem desculpa de cansaço, de sequência. Todos esses times estarão envolvidos em outras competições, né? Campeonato aí, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. Então não tem argumento aí, ou desculpa para o Vasco com relação à questão física ou sequência de jogos. Desses 4 jogos, quantos pontos você acha que o Vasco vai fazer? Coloca aqui no comentário. Eu sei que tem muita gente com o pé atrás ou com o pé no chão com relação ao elenco, ao time montado pelo Vasco, né? Mas você acha que o Vasco tem condições de ganhar de quem aí? De repente, de um Bahia, de ter um empate com o Atlético Mineiro, que deve com um time misto contra o Vasco. Difícil, parada dura contra o Palmeiras e contra o Fluminense. Deixa o seu comentário aqui desses 4 jogos. Quantos pontos você acha que o Vasco soma nessas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro? Bom, o atacante do América, Matheus Gonçalves, que foi especulado no Vasco, não ficou nem no banco de reserva na decisão ontem no Campeonato Mineiro contra o Atlético Mineiro, né? A janela de transferência vai fechar daqui a 10 dias, no dia 20/4, fecha a janela de transferência nacional. O Vasco ainda está no mercado procurando jogadores para 3 posições: volante, um meia e um atacante de lado de campo, um atacante de velocidade ali, lado esquerdo de campo, não precisamente um canhoto, né? Normalmente é aquela situação do pé trocado, estão atrás de um destro para jogar do lado esquerdo, assim como os canhotos jogam do lado direito. Então, esse Matheus Gonçalves foi especulado no Vasco, falou que tinha um time do Rio interessado, foi confirmado pelo canal Atenção Vascaínos que o Paulo Brax se mostrou interessado ou sondou o América para saber sobre o jogador. O presidente do América parece que estava dificultando a negociação, mas agora ele não foi nem relacionado, ou foi relacionado, mas não chegou nem a ficar no banco. E pode ser que ele esteja de saída do América Mineiro. Não duvido ele pintar no Vasco ainda essa semana. Então tá aí o Vasco, que pouco contratou para o setor ofensivo. Das 14 contratações feitas pelo Vasco, apenas 3 foram para o setor ofensivo. Uma que chegou agora há pouco, que é o Juan Cruz, né, o atacante que veio do Santos, o Pedro Raul e o Orediano. Apenas essas contratações. Então o Vasco deve dar ênfase, deve dar prioridade no mercado interno, nacional, para essas
posições aí, um meia e um atacante de lado de campo, um atacante de ponta ali, na ponta esquerda, tá? Então é isso, não espere grandes contratações não. Agora o disco mudou, agora voltou o depois, né? Tem jornalista, muita gente falando agora que as grandes contratações vão vir na próxima janela. Se o Vasco estiver numa situação ruim, eu não duvido não, eles irem atrás, né, de contratações para poder consertar, né, esse início de temporada bizarro e esse time indo para uma competição tão importante para a gente de uma maneira que não agradou a muitos torcedores, né? Faltando muitos jogadores para compor um elenco e jogadores para o time titular. Enfim, vamos aguardar. Agora só nos resta torcer, como eu falei no vídeo anterior. Ainda sobre a final do Campeonato Carioca, o ex-presidente do Vasco, Alexandre Campelo, foi às redes sociais dar uma cutucada, né, nos caras que não queriam o Germancano no Vasco, inclusive saíram da gestão Campelo por causa da contratação de Germancano, né? A galera lá do Adriano Mendes, né? João Marcos Amorim, Adriano Mendes, caras que desembarcaram da gestão Campelo e foram para a gestão Salgado, né? Não queriam essa contratação, junto com a gestão Salgado, que fizeram de tudo para tirar o Cano do Vasco, que é o Salgado, Osório, Adriano Mendes, essa patotinha aí da gestão ou da política de austeridade. Tanto fizeram que doaram o melhor atacante do futebol brasileiro de mão beijada, de bandeja, para o nosso rival, para o Fluminense, que agora campeão, tira onda com a cara do torcedor vascaíno. E o Germancano tá certo, né? Ainda ficaram devendo, ainda saiu da maneira que saiu. Enfim, sacanearam pra caramba. Tinha muita gente, muito jornalista, muito influenciador, muito torcedor que ficou me dando porrada, me chamando de viúva do Germancano, dizendo que não jogava nada. Agora tá todo mundo chorando, todo mundo aí com dor de cotovelo, vendo o Cano sendo exaltado aí como o melhor atacante do futebol brasileiro. Eu avisei, né? Avisar não resolve, né? Infelizmente. Bom, para finalizar, vou trazer uma pesquisa que fizeram. Você vai lembrar uma última pesquisa que haviam feito. Colocaram o Grêmio tendo mais torcida que o Vasco, que é um Grêmio que é um time regional, inclusive muitos jornalistas aí da mídia tradicional foi aos programas falar que é um absurdo uma pesquisa dizer que a torcida do Grêmio é maior do que a torcida do Vasco. Pois saiu uma nova pesquisa, né? Site Planeta Futebol, as maiores torcidas do Brasil, foram feitas 6.507 entrevistas presenciais, ouvindo pessoas com mais de 16 anos, né, que se declaram amantes do futebol em 325 cidades brasileiras, no período entre 29 de março e 2 de abril de 2023. Vou dar uma pista para vocês. Segundo a Itatiaia, que é que cobre aí os times mineiros, né? A Itatiaia tem rádio, tem site, cobre futebol com notícia e cobre lá os clubes de Minas Gerais. É o mais completo levantamento feito sobre o futebol brasileiro. O nível de confiabilidade é de 95%. Vamos lá, né? O primeiro é o Urubu, com 24% dos torcedores no Brasil. O segundo é o Corinthians, 18%. O terceiro é o Palmeiras, com 9%. O São Paulo é o quarto, com 8%. Aí vem a surpresa, né? Já não bastava, tipo, até para não dar briga, eles não colocaram só um time mineiro. Colocaram logo, foram os dois. Atlético Mineiro e Cruzeiro tem mais torcida que o Vasco no Brasil, com 5% da torcida dos clubes brasileiros. E o Vasco vem em sexto com 4%. O Grêmio agora tem menos que o Vasco. Grêmio e Santos 3%. Bahia Internacional Esporte 2%. Eu vi nos comentários nessa matéria tendenciosa, ridícula, até torcedores do Cruzeiro falando: vocês estão de sacanagem, eu sou cruzeirense, vai dizer que o Cruzeiro tem mais torcida que o Vasco. É piada, e é piada mesmo, né? Essas piadas que a gente ouve a dizer assim, eu concordo em dizer que o Vasco perdeu muitos torcedores jovens, que a pesquisa aí pega torcedor acima de 16 anos. Eu concordo, com tanto desmando que fizeram com o Vasco nos últimos anos, é claro que muitos torcedores deixaram ou não torcem para o Vasco, principalmente os mirins, né? Agora, é o mesmo critério para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai ter mais torcedor que o Vasco, por quê? Um clube regional, né? O Atlético Mineiro, eu ainda entendo uma onda de jovens torcedores, se fizeram a medição com jovens, mas é muito regional também. Eu me arrisco a dizer que o Atlético não tem nem mais torcedores que o Cruzeiro.
Então você vê que essas coisas aí são... E fora que essas cidades aí que fizeram essa pesquisa, a maioria deve ser em Minas Gerais, só pode, né? Então tá aí mais uma pesquisa fanfarrona. Para mim, o Vasco não perde para essas torcidas nem de São Paulo, né? Com exceção só do Mulambo, do Urubu, que é o time que tem mais torcida no Brasil, tá? Deixa o joinha, tem mais torcida, tem mais vice, perdeu de novo, tomou chocolate, goleada, tão puto, fui zoado, e o grupo, os caras tão revoltados. E o Vasco ganhou o quê? O Vasco tá disputando o quê? Os caras, eu só boto lá, não fica triste não, fica putinho não, que é pior. Grande abraço, uma semana abençoada para todos vocês, curte o vídeo, compartilha, tamo junto, fique com Deus, saudações vascaínas.